Dá pra saber muita coisa sobre uma pessoa olhando o tipo de carro que ela dirige. Até amanhã. Mas a gente fica tão apegado ao que tem por fora que esquece que o que realmente importa é o que tá debaixo do capô. Chegando agora, então, o Velho Fusca, no dia 19 de março, nos cinemas. Eu estou aqui com o Emiliano Huschel, que é o diretor do filme, também faz ali uma participação como ator, também é produtor. Emiliano, prazer conversar contigo aqui no nosso bate-papo. Falar um pouquinho sobre o Velho Fusca, então. E, Emiliano, eu quero saber uma coisa de ti. Até perguntei para os atores também, eu conversei com eles agora. E o Velho Fusca foi filmado em 2022, então já tem um tempo. Sim. E algo interessante é que, com o sucesso do Agente Secreto e o seu Fusca amarelo, o carro parece que ele tem ganhado uma nova apreciação junto ao público. Então, na tua opinião, o que o Fusca tem que os outros carros não têm? Cara, é muito legal você ter falado tudo isso. Eu fiz uma participação meio a Hitchcock, né? Fiz uma brincadeira ali, até porque eu gosto muito de dirigir carro, sabe? Eu piloto também um pouquinho, já fiz filme de ação, filme pilotando carro em pista de corrida, tudo, né? E aí aquele Fusquinha do início do filme, ele é um Fusca alemão, ele é um Fusca importado da Alemanha, que a gente Muito bonito, conseguiu. inclusive. E lindo, né? Ele era automático, cara. Fusquinha automático, conversível, da Alemanha. E eu disse assim, cara, eu mesmo vou dirigir, pegar um dublê ou alguém e me bater esse carro, eu tô frito. Aí eu mesmo Então, se for, dirigi se o for para carro. bater, que seja você, né? Se for... Porque eu vou ter que pagar, né? Bem, Cara, você sabe, eu comecei muito criança, assim, como ator, com 5 anos de idade, fazendo publicidade, assim, para RBS. Depois já fui para o teatro, comecei a produzir teatro muito cedo. E eu sou filho de caminhoneiro, então, assim, minha mãe dona de casa, sempre tive uma família humilde e a gente sempre trabalhou, assim, desde de garoto, né? Eu trabalho desde pequeno, assim, também. E eu fui juntando dinheirinho e era o meu sonho fazer a carteira de motorista, né? Eu sou daquela geração que eu sonhava de fazer 18 anos logo para poder dirigir, né? Era o meu sonho. E aí eu fui juntando dinheirinho, juntando dinheirinho. Quando eu fiz 18 anos, eu já tinha o dinheirinho guardado e eu comprei o meu primeiro carro, que foi um Fusquinha. O primeiro carro ó, que eu comprei na minha vida foi um Fusca. Então eu então não tenho podia ser uma. outro carro. Não podia ser outro carro Não esse podia, filme, então. cara. Não podia. E nessa época, né? Porque desde criança também eu viajava com meu pai de caminhão. Então eu viajei o Brasil inteiro. Desde meses de idade, a 1 aninho, 2 aninhos, eu rodei o Nordeste todo. Tu tem as fotos, assim, é muito legal. Eu pequenininho viajando de caminhão com meu pai e com a minha mãe. E eu meio que me criei também dentro de oficina mecânica, borracharia, posto de gasolina. Então, assim, eu sou um apaixonado por carro, sabe? Mesmo. Eu tenho outros filmes e tudo que é filme que eu faço, eu boto um carro. Eu fiz um filme de ação que tem um Maverick, aí eu fiz um outro filme de suspense que tem um Opala, aí Os Segredos tem uma Mercedes. Agora eu fiz um filme ano passado, novembro e dezembro, a gente rodou, chama Não Volte para Casa. Sou motorista de caminhão, eu dirijo um caminhão, eu tenho carteira de motorista eu posso dirigir micro-ônibus, caminhão, eu gosto de dirigir, dirijo de tudo. Então, assim, tá muito no meu DNA isso, sabe? E aí, o primeiro Fusquinha que eu tive, eu rebaixei ele, eu mexi na suspensão, eu botei. O Herbie, eu acho que vem uma coisa dos anos 80, né? Uma coisa que muito legal, assim. Eu botei uma faixa também no Fusquinha, daí eu botei uma língua dos Rolling Stones, assim. Eu acho que é uma coisa muito do DNA, assim, do brasileiro, eu acho que gostar de carro, né? E eu sou um desses, assim, que sou apaixonado por carro e não tinha outro carro para, no filme, não representar, né, um pouco dessa paixão. E eu acho que, claro, o Fusquinha, por ser um ícone mundial, né, um dos carros mais vendidos do mundo, né, depois da Segunda Guerra, ele é quase que um jipinho, que ele sobe tudo, desce tudo, para arrumar é fácil, né? Não tem radiador, não precisa de água, é um negócio, né? Então, eu acho que ele representa muito, acho que tem uma capacidade muito grande assim de estar na memória afetiva, né, das pessoas, mas ele, de certa forma, é alegórico, assim, poderia ser uma Brasília, um Chevette, um Opala, qualquer carro, porque tantos amigos que eu tenho também que são apaixonados por carro, né, você vai ver
na verdade, o carro, ele representa uma afetividade, ou é com o pai, ou é com o tio, ou é com a mãe, ou com o avô, com a avó, vem, na verdade, de um outro lugar, né? Então, acho que o Fusquinha, ele tá muito nesse lugar, assim, no filme. É uma conexão, né? O próprio personagem, né? O Júnior, ele busca conexões no filme, ele busca conexão com a menina que ele gosta, ele busca conexão com os pais, com o avô, obviamente, e o Fusca, ele tá ali para isso também, né? Para ser uma alegoria, né? Dessa conexão. Exatamente. E ele E o, representa, perdão, só pegar um gancho disso, porque é muito legal isso que você está falando, que ele representa, de certa forma, o próprio vovô, né? Porque o vovô, ele está abandonado em casa, né? A gente usa, né, aquela coisa do acumulador cheio de caixa e tal, mas é ele sozinho. E a gente brinca com isso dentro da garagem, que o Fusquinha está abandonado na garagem cheio de caixa também. Então, meio que enquanto restaura o Fusquinha, restaura o vovô, né? É muito legal isso, essa alegoria mesmo no filme do vovô com o Fusca. o roteiro é do Bill Labonte, mas como é que foi esse lance de tu encontrar esse roteiro? Foi um roteiro que foi encomendado? Foi uma ideia de vocês? Como é que funcionou isso para que... Porque eu tô vendo que tu tem uma ligação muito grande com esse Fusca também e com essa história. Então, como tu não assina o roteiro também, eu fico pensando como é que foi, né, essa ideia. Cara, tem umas coisas assim que eu acho que são muito mágicas assim da nossa vida, assim, sabe, do audiovisual. Eu tinha feito o filme O Maverick, Caçada no Brasil, e ele tem uma pegada bem americana e tal, mas tem o Maverick, né? E aí o Bill estava se formando lá no Canadá na época, e eu estava morando nos Estados Unidos, e aí ele entrou em contato comigo e me apresentou vários projetos, né? E a gente ficou amigo, assim, a gente é amigo há 10 anos. E aí eu fui fazer outros filmes, fui fazer outras coisas, assim, alguns projetos da gente acabaram ficando para depois por causa de orçamento mais elevado e tal. Então a gente tem vários outros projetos, eu e o Bill juntos. E aí o Bill foi desenvolvendo, na verdade, sozinho esse roteiro. E ele começou a mandar para festivais esse roteiro. E esse roteiro começou a ganhar um monte de prêmio, cara. Ganhou um monte de prêmio, acho que tem mais de 10 prêmios internacionais o roteiro. Só que ele tinha escrito o roteiro para ser feito nos Estados Unidos. E eu estava lá em Los Angeles, morando na época, ele falou assim, cara, eu acho que é tua cara esse roteiro para você dirigir, né? A inspiração também, tipo, no Pequena Miss Sunshine, né? Tem carro. Eu, quando chegou assim, eu falei, pô, dos meus filmes, tudo tem carro, né, cara? Parece que atrai, né? O negócio atrai, assim, tipo, lei da atração mesmo. Mas o roteiro chegou para mim assim muito redondinho, só que ele era para fazer nos Estados Unidos. E aí eu tava já tava terminando de rodar um filme na França e nos Estados Unidos e tinha fechado com a A2 para rodar Os Segredos em Passo Fundo. E aí eu falei, cara, o que que você acha da ideia da gente trazer o projeto, porque era em inglês, era The Old Bug. Eles Ó, chamam de o Fusquinha lá de bug, né? De uhum. tipo inseto mesmo. E aí eu dei essa sugestão para ele, ele falou assim, cara, adorei, adorei, e a gente faria onde? Eu falei, pô, vamos fazer no Rio de Janeiro, morei no Rio, né, há 10 anos, você topa? Topo, daí eu já tinha lido o roteiro, tinha rido, me divertido, chorado com o roteiro, aí eu peguei e falei mostrei para a dois, ó, a dois me perguntou, e aí, qual que é o próximo projeto? Eu falei assim, lê esse roteiro aqui. Aí os caras leram o roteiro, riram, choraram, se emocionaram, falaram assim, cara, vamos fazer. Então a gente seguiu, inclusive, um fluxo, assim, um modelo até um pouco meio diferente, assim, até meio de estúdio americano, assim, que eles bancaram o filme, a gente não fez lei de incentivo, não concorreu a edital, nada. Os caras, a dois foi, eu sou muito grato a dois filmes, assim, foram parceiros, assim, como estúdio, assim, bancaram todo o projeto com a estrutura deles. E aí eu acabei um filme e já comecei o outro. E aí o filme, na verdade, ele ganhou uma identidade tão Rio de Janeiro, assim, ele ficou tão legal que daí quando a gente começou a pensar na música, e o Diego Timbó, que é meu coprodutor, a Flávia Goulart, minha coprodutora, a Cléo é minha coprodutora, eu tenho vários coprodutores maravilhosos, super talentosos, e o Diego assina também a direção musical. E o Diego trabalha com grandes artistas da música brasileira, né? E aí a gente pensou, cara, e se a gente fizesse umas músicas, compusesse umas músicas originais para o filme, mas não só as trilha incidental, mas canções. Cara, e aí a gente saiu com um álbum com 9 músicas, assim, com grandes intérpretes da música brasileira. Então, assim, a trilha sonora também
É um show à parte, tá disponível no Spotify já. Ela é linda e ela foi construída pro filme. Então, assim, eu me considero assim, muito sortudo de ter tantos talentos envolvidos nesse filme, tantos atores, um elenco maravilhoso, gigante, né, de estrelas, assim, mesmo. E a trilha sonora também cheia de estrela também da música brasileira. Eu tô, cara, muito feliz mesmo, assim, com o resultado do filme. Tem uma pegada nos 80 que é legal, né? Que eu tava falando com o elenco, né? O Caio e a Giovanna, que tem uma pegada nos 80, embora seja um filme, né? Agora, né? Atual, né? Contemporâneo. E a trilha sonora também tem essa pegada também, que eu acho que era muito anos 80 isso. Um filme ter uma trilha sonora pensada, com músicas É, originais, com um vinil. E não saiu o vinil ainda, mas talvez um dia, né? Vai que saia, vamos né? fazer. Boa É. ideia, vamos fazer para colecionadores. Você sabe que era uma coisa que eu queria mesmo também, né? A gente falou sobre isso. De certa forma, a gente fica com o filme mais atemporal, né? Porque a gente não entra numa coisa muito moderna, né? Numa coisa assim muito digital, muito Instagram, WhatsApp, Facebook e tal, né? A gente fica um pouco mais livre, né? Não ficar preso nisso, né? A gente acaba que ele tem um quesinho anos 80, tem um quesinho também a fotografia, a gente fugiu daquela fotografia assim excessivamente colorida, né? A gente rodou o filme mais no outono, ele tem uma sensibilidade fotográfica, né? Um pouquinho mais de outono e que dá um tonzinho para a gente fazer essa transição de começar com o filme mais leve, ele é solar também, tem muita coisa de flare que a gente gosta, assim, fica bonito, mas ele vai transitando para uma coisa mais emocional, né? Então esse quesinho anos 80 assim combinava muito e dava essa carinha temporal pro filme assim. Melhor ter que encerrar contigo aqui. Muito obrigado pelo bate-papo. E só queria que a gente encerrasse convidando o pessoal aqui para assistir ao filme no dia 19 de março. O pessoal que está vendo nossa entrevista aqui, que vá ao cinema para ver o filme. Eu queria convidar todos assim para virem se divertir, um filme despretensioso, mas que vai pegando no seu coração no final. Desculpa se vocês chorarem um pouquinho, mas é muito legal porque é um filme que mexe com as pessoas, assim, as pressas que a gente teve, Rio e São Paulo, as pessoas saíram assim, vou ligar para minha avó, vou ligar para o meu avô, falar com meu pai, assim, eu acho que o filme fala de perdão, fala de amor, então venha para o cinema, é muito importante também para o cinema brasileiro, a primeira semana é muito importante para eles entenderem que o cinema brasileiro tem força, tem público, então venha a partir do dia 19 de março, nos cinemas de todo o Brasil, o Velho Fusca. Maravilha. Obrigadão, Emiliano. Sucesso. Obrigado você, cara. Prazerzão. Prazer.